muitas vezes a gente meio que quer desistir do negócio, né? Fala assim, nossa, mas eu achei que o negócio era muito mais fácil, mas eu achei que não teria tanto perrengue, né? Então, assim, tem várias coisas que eu faço que me ajudam a manter essa motivação, sabe? Assim, manter tanto práticas diárias, né? Coisas que eu faço para ir mantendo essa motivação, quanto algumas coisas, algumas mentalidades que eu tenho, assim, sabe? Que eu falo, meu, eu tenho que manter isso na minha mente, senão realmente eu não consigo seguir em frente, tá bom? Então, a ideia aqui seria basicamente o seguinte. Primeiramente, eu gostaria de compartilhar com vocês, assim, o que me ajuda, então, ter em mente para eu não desistir, sabe, do que eu quero e tudo mais, né? E também o que eu faço diariamente ali para ir conseguindo seguir. Mesmo com um empecilho, mesmo com coisa dando errado, você fala, não, vamos, tá bom? E por fim, eu vou compartilhar uma história com vocês, tem a ver com o que é usado com os SEALs, os Navy SEALs, né, nos Estados Unidos. Então, assim, como que eles conseguem manter a motivação deles e tal? E daí teve uma época que até eles contrataram um psicólogo para dar um treinamento, né? Então, assim, para desenvolver algumas técnicas e tal, porque eles viram que tinha uma retenção muito baixa nos calouros lá o pessoal que fazia os treinamentos para conseguir entrar lá na Marinha, né, dos Estados Unidos, era muito baixo, era tipo assim, 25%, né? E de todo mundo que se inscrevia. Então eles contrataram um psicólogo tal, que ajudou eles a ter uma série de técnicas e tal, para ter essa parte da motivação. Então eu vou passar isso para vocês também, que eu achei bem interessante, assim, bem legal, tá bom? Quando a gente vai pensar em motivação, o que é motivação? Né? Pensar sobre a palavra mesmo. É um motivo pra gente fazer alguma coisa, né? Alguma coisa, então é um motivo que faz com que a gente se mova. Do latim, quando a gente olha lá, motivação vem de movere, que é ação mesmo, né? Motivos, mover e tudo mais. Então, já agora entrando aqui, qual que é o mindset, né? Qual que é a mentalidade que a gente tem que ter para não desanimar daquilo que a gente quer, né? A primeira coisa tem a ver muito com isso, né? Então, assim, quando a gente quer alguma coisa, né? A gente de repente tem uma ideia de tem ali um projeto super interessante, uma coisa que a gente quer atuar, de repente quer atuar numa área X, ou quer, de repente, tem ali um objetivo de alcançar um corpo que sempre gostaria de ter, alguma coisa assim. Enfim, tem que ter alguma coisa por trás disso que vai te mover a fazer isso, sabe? Tem que ter um motivo maior, tem que ter um propósito mesmo, alguma coisa que mova você. Por quê? Porque vai chegar o momento que assim, você vai estar lá perseguindo, fazendo aquilo, e se não tiver alguma coisa mais forte que te leve pra frente, você vai cair, você vai desistir, entendeu? É fato, né? Então, assim, o que eu faço muito né, assim, algumas decisões que eu tomei da minha vida, assim, e até outras coisas que eu já consegui alcançar e tal, foi quando vem esses momentos de desânimo, sabe, assim, alguma coisa de, putz, tá sendo muito difícil, eu penso, tá, mas o que eu tinha em mente na época que eu decidi isso? Como é que tava a minha vida, sabe assim? Por que eu tomei essa decisão mesmo? Né? Porque senão, assim, vai passar um tempão e daí você vai olhar e vai falar: nossa, mas eu tô ainda no mesmo lugar, né? Assim, porque você não decidiu seguir. Então,
é interessante retomar isso, sabe? Retomar qual foi o desejo inicial, o que estava por trás de maior, qual que era o propósito daquilo, porque assim, não é um fazer só por fazer, né? É um fazer realmente ligado a algo bem maior, algo que tá te movendo, né? De repente você, sei lá, até pra coisa simples assim, isso serve, sabe? Tipo, de repente você quer emagrecer, aí você fala assim, não, mas eu vou só comer isso, eu vou só comer aquilo. Mas aí você tem que lembrar, não, mas por que eu quero emagrecer? Eu quero emagrecer pra ter uma qualidade de vida melhor, pra ter mais saúde, no meu caso, pra voltar a dançar a dança do ventre, coisa que eu ainda não consegui, né? Pra voltar a escalar e tal. Então, tem tudo isso assim que a gente tem que sempre lembrar. Então, essa é a primeira dica. E uma coisa também que ajuda a relembrar, sabe, o que você queria, quando você tomar uma decisão, realmente, olha, agora eu vou fazer isso e tal, escreve aquilo, sabe, que você quer alcançar, sabe, assim, daquela forma, de repente coloca detalhes e tal, porque também é legal olhar para aquilo. Tem até uma ferramenta que o pessoal usa mais para a parte de realização, que eu também uso para motivação, que é o mapa dos sonhos, né? Que a gente tira assim, faz como se fosse um quadro e coloca imagens que representam aquela realização para você. Então, de vez em quando, olhar aquelas imagens é muito legal, é muito bom. E daí você fala assim, poxa, eu não tô dando o meu melhor naquilo, né? Mas olha só onde eu quero chegar. E daí tem as imagens, é muito legal. E também ajuda para a parte de realização também, né? Sobre a motivação, às vezes a gente espera ver alguma coisa que vai motivar a gente, assim, né? Ou espera que alguém motive a gente a fazer determinada coisa. A motivação, ela é interna. Não adianta a gente esperar que alguém vai apoiar a gente, porque em geral não existe apoio. Se tem apoio, maravilha, mas não é isso que eu acho que a gente tem que pensar, esperar, sabe? Porque assim, no fundo, quem que tá querendo alcançar aquilo? Quem que tá tendo aqueles problemas? Não são outras pessoas, é a gente, né? A gente que de repente vai dormir ali, cabeça no travesseiro, poxa, tem tal coisa que eu quero alcançar, né? Ou de repente, você que tem as angústias, os sonhos, né? A gente que tem aquele desejo ardente. Então, só depende da gente mesmo, né? E uma outra coisa também que a gente tem que tomar, acho que muito cuidado, assim, é prestar atenção com os conselhos que vêm na hora que a gente começa a querer seguir, né? Uma nova empreitada, um sonho, um objetivo, alguma coisa. Por quê? Porque tem muita gente que, assim, principalmente quem é mais próximo da gente, que muitas vezes, no sentido de tentar proteger a gente, meio que projeta os medos deles, sabe? Por que eu digo isso, assim? Dando um exemplo. Digamos, você quer abrir uma empresa, tá? E você tá rodeado de pessoas que nunca abriu uma empresa. E daí, assim, tem muita gente que às vezes começa a dar conselho, né? Faz isso, mas a pessoa nunca fez aquilo. E aí a pessoa começa a te colocar vários medos. A pessoa que eu tô falando são várias pessoas, né, em geral. E daí começa a te colocar vários medos, né? Assim, olha, mas você não acha que isso é arriscado? Mas e se isso der errado? Nossa, mas é sério que você vai tentar isso? Porque teve várias pessoas que já tentaram isso e não deu certo. Então, assim, o que eu faço? Entra por aqui e sai por aqui, né? Se a gente for começar a ouvir esse tipo de coisa, nada anda mesmo, né? E acaba até minando a nossa energia e tal. Às vezes até corta o assunto, sabe? Eu mudo o assunto, falo, então, vamos falar de outra coisa, vamos falar de TechPix, vamos falar de outra coisa. Porque o que acontece? É muito fácil, de repente, alguém te apoiar, né, depois que as coisas estão dando certo. Mas, às vezes, como é uma coisa muito nova para várias pessoas, então as pessoas, elas às vezes querem te proteger mesmo, né? Elas estão com medo, ai meu Deus, se não der certo.
E a gente tem que ter em mente que, assim, isso é uma crença da pessoa. Isso não tem nada a ver com o que eu quero, né? A vida da pessoa é a vida da pessoa. A minha vida é outra história, né? E também, assim, eu acho que a gente tem que pegar e a gente tem que se inspirar em exemplos de coisas que deram certo, porque tem muita inspiração pra gente, né? Também ao redor da gente tem muita inspiração. Então, tomar cuidado com esse tipo de conselho, sabe? Esse tipo de conselho que não te leva a nada, de pessoa que nem tem experiência naquilo e quer meter o bedelho ali e no fundo só tá atrapalhando, tá bom? Então isso é uma coisa bem importante pra gente ficar de olho, assim, não se deixar contaminar, principalmente às vezes de pessoas que gostam muito da gente, porque essas pessoas não estão fazendo por mal, de verdade, porque querem nosso bem, mas às vezes a gente tem que dar um corte, né, assim, porque aquilo tá minando até a nossa energia, assim, sem querer. Ficar bem de olho, assim, para não ouvir também os próprios medos, né, porque assim, querendo ou não, gente, eu também, assim, tenho que me motivar todo dia, como qualquer pessoa. Tem dia que você tá mais motivado, tem dia que você tá menos motivado. E uma coisa que eu fui percebendo é que, assim, a motivação, ela é tipo amor, assim, sabe, num relacionamento. Não é uma coisa que você faz uma vez ali, aquele gesto e o negócio pra sempre, ele já tá nutrido. Não. Tem que ser todo dia, todo dia. Ainda mais se a gente tem, assim, alguma crença de incapacidade, sabe? Porque isso, querendo ou não, dá uma minada, assim, na motivação, sabe? Então, o que eu gosto de fazer bastante, e daí dá pra fazer assim, de várias formas. Mas as afirmações do eu sou, né, são bem potentes. Então, tudo que a gente fala, eu sou, a gente sempre tem que falar alguma coisa positiva. Porque se você for falando a coisa negativa, aquilo vai impregnando, né, na gente. Então, assim, eu até tenho aqui um japamala, mas não precisa fazer com o japamala, enfim. Tem várias continhas, né? Que normalmente a gente faz Ho'oponopono, faz essas coisas. E aí, aqui tem 108 contas, né? Que são as bolinhas. E daí você pode ir repetindo, sabe? Tipo assim, quando vir aquele desânimo, aquela tristeza, você pega cada uma das continhas. Ou então, vai falando mesmo. Às vezes eu até conto nos dedos. E eu posso, eu sou capaz. É que daí o eu posso não é eu sou, né? Mas enfim, também serve. Então vai lá. Eu sou capaz, eu sou merecedora. Ou então assim, você pode falar a mesma coisa, tipo, eu sou capaz, sabe? Eu posso. E isso vai fortalecendo e vai limpando, porque assim, muitas vezes tem coisa que tá dentro da gente, a gente nem sabe de onde vem. Tem umas crenças de incapacidade, assim, muitas coisas que de repente a gente ouviu na infância, a gente ouviu, sei lá, de pessoas com as quais a gente trabalhou, ou a gente ouviu, assim, de pessoas que a gente se relacionou, sabe? E coisas que foram ficando ali dentro da gente. Então vem muitas dúvidas, muitos medos. E daí a gente tem que ir limpando isso. Eu vou ser bem sincera com vocês, assim, eu já limpei muito disso, mas eu sei que ainda tem. Então eu ainda faço. E eu sei que, assim, isso acaba sim minando essa motivação. Então, se eu tenho alguma dúvida, que eu sou capaz, eu percebo, nossa, eu tô meio, na dúvida, meio com medo, não sei o quê. Não, vamos fazer aqui umas afirmações e sentindo bastante mesmo. E você pode até olhando no espelho também, que é super legal, sabe? Então, assim, você pode, você é capaz, vamos lá, sabe assim? E eu gosto também de fazer alguns exercícios de aceitação, né? Tudo isso, assim, tem a ver sim com a motivação, porque eu acho que
tá ligado com essa parte de crenças e tal, e se a gente tiver crenças negativas com relação a gente, a gente não tem motivação para seguir, né? Então, tem algumas afirmações também que eu gosto de fazer, que é assim, que daí tem a ver com o Ho'oponopono, né? Que o Ho'oponopono é: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, né? Eu gosto de falar, usar o Ho'oponopono para ir limpando também as minhas crenças, para me dar cada vez mais motivação. Então, assim, me perdoe, por exemplo, me perdoe às vezes que eu achei que você não era capaz. Sinto muito por não acreditar em você, sinto muito por te criticar, sinto muito por achar que você não era capaz. Eu fico até emocionada falando. Porque sim, gente, é muito lindo, é um processo muito lindo. Você vai sentindo e você vai fazendo. E daí falando assim, eu te amo pela pessoa que você é. Sou grata por ter essa vida, por estar nesse corpo, por já ter alcançado tudo que você alcançou até hoje, né? Então, são coisas que, assim, são bem interessantes você também reconhecer as suas conquistas e tal. Às vezes você tá num lugar e fala, poxa, eu quero tal coisa, e parece difícil. E daí quando você olha, você fala assim, pera, mas eu já conquistei tanta coisa, por que eu não posso conquistar isso também? Né? Então, assim, olhar a própria jornada, isso é uma coisa que motiva demais. Motiva muito, 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 muito. Me motiva sempre e demais. Se permitir, eu coloquei, se permitir descansar, se permitir chorar, mandar tudo para aquele lugar, sabe assim? Colocar pra fora, né? E se reconectar. Porque eu acho que assim, às vezes a gente tá ali num caminhar e aquilo tá um pouco complicado, né? Tá difícil, aí começa a ter uma desmotivação e tudo mais. E daí, às vezes a gente tá fazendo uma série de coisas meio que naquele foco, não, eu tenho que produzir, e hoje eu não produzi tudo, não sei o que. Às vezes a gente começa a ficar doente, a gente muitas vezes assim, tá tão naquele foco do que a gente quer, que às vezes a gente esquece de quem a gente é também. Por mais que isso tenha que estar ligado, mas eu acredito que a gente tenha que se respeitar, sabe, assim, bastante. Respeitar os nossos limites, né? Eu percebo muito, assim, que isso eu já falei já em alguns vídeos e tal, né? Como que essa coisa de perceber o que tá acontecendo com a gente ajuda muito a gente continuar, né? Por quê? Essa parte até de descansar, a importância disso, né? Por mais que tenha até uma frase que eu gosto bastante, que é assim, se for para recuar, que seja para pegar um impulso. É importante esse recuo, né? Então, teve algumas coisas na minha vida que eu realmente tive que abrir mão, andar uns passinhos para trás, para conseguir recuar, para conseguir ter energia de ir para frente. E isso fez toda a diferença, né? Isso também é motivação. É reconhecer que, calma, pera lá, isso aqui não tá saindo exatamente como eu gostaria, né? Assim, tem a parte de replanejar às vezes as coisas, né? Não achar também assim, ai, nossa, planejei tudo errado, não é isso, né? Mas tem esse lado mesmo de, muitas vezes, descansar mesmo, sabe? Ficar sem fazer nada, ter um tempo pra você, ficar com a sua família, porque às vezes a gente vai nessa coisa do foco enlouquecedor, o que é bom, mas às vezes a gente esquece até da gente mesmo. Eu tenho que, de fato, assim, pra mim é um exercício diário, eu tenho muita energia, então eu em geral produzo bastante, né? E eu tenho que falar pra mim, calma, você merece descansar, você merece assistir um filme, entendeu? Não é porque eu não estou produzindo
que não tá sendo bom eu descansar. Descansar é produtivo, né? E isso recupera as nossas energias e isso dá mais gás, isso dá mais motivação. Então, reconhecer que a nossa energia vital, ela é finita, de repente, ali durante o dia, de repente durante a semana, é bem importante, né? Assim, e eu também tenho aprendido isso cada vez mais, né? Porque e a gente percebe o quão importante é a gente ter momentos de descanso para depois conseguir produzir mais, para depois de repente erguer a cabeça ali e levantar com mais força, quando de repente a gente começa a ficar doente, alguma coisa assim. Então, é essencial. A corrida a gente vence na largada, né? Não é na chegada. Por quê? Porque querendo ou não, tá tudo na nossa mente, né? E se a gente não acreditar que é possível, a gente não vai ter força para fazer nada, sabe? Não vai ter. Não adianta. Se a gente mesmo não acreditar na coisa, meu, não vai sair, porque acreditando já tem as dificuldades, imagina não acreditando. Não dá certo, né, gente? Então é isso, é pensar. Quando decidir, já pensar assim, olha, pode surgir o desafio que for, mas eu não vou desistir, sabe assim? Desistir não é uma opção. O caso real aqui que aconteceu lá na Marinha dos Estados Unidos. Então, como que eles perceberam que eles poderiam ter pessoas mais motivadas, né? Então, assim, como é que o pessoal conseguiria fazer lá todo o desafio de vários dias lá, que é super difícil, sem desistir, né? Porque eles têm um treinamento que é super pesadão lá. E aí, simplesmente, só 25% que ficava, né? Que era aprovado nesse treinamento. Então, para eles também não era interessante, né? E daí eles chamaram um psicólogo, o nome desse psicólogo vamos lá, Eric Potterat, né? Eles chamaram esse psicólogo para identificar o que estava acontecendo, né? Por que essas pessoas não conseguiam ali ter a motivação necessária para cumprir tudo aquilo, porque assim, eles viram que não era capacidade física exclusivamente, entendeu? Era mais o mental, né? Então, esse psicólogo, esse Eric Potterat, o que ele fez? Ele observou ali algumas capacidades de quem conseguia, né, ser aprovado nesse teste e daí ele criou depois um treinamento, né, para todos os outros, enfim, que é baseado em 4 pilares, que ele chamou de Big Four. Na realidade, ele chamou de 4 hábitos, né, que é o seguinte: primeiro, vamos lá, focar no agora. O que é isso? Pensa só nesse passo. Porque assim, lá nessas provas, conforme a prova ia correndo, a prova, né, que eu digo assim, o teste lá, enfim, que eles fazem, logicamente a dificuldade ia aumentando. Então, se a pessoa pensasse assim, poxa, se o negócio tá difícil agora, imagine depois, eu vou morrer, eu vou ficar lá embaixo do mar, lá no gelo, nossa, pelo amor de Deus e tal. Enfim, então, eles viram que era importante ter isso de focar no agora. Focar só nesse passo, não pensa no depois, entendeu? E assim, a gente levando pra nossa vida, assim, pra mim fez todo sentido, né? Fez muito sentido. Porque às vezes a gente quer uma coisa e o negócio parece estar lá longeão, né? Tá lá longe. Mas aí, se você falar assim, não, mas espera, o que eu posso fazer hoje, com o que eu tenho hoje, com as condições que eu tenho hoje aqui, onde eu tô, pra chegar lá? E ok, pode ser algo desafiador e tal, mas assim, é hoje, o que eu posso fazer? E assim, não pensar, mas o depois não vai dar certo, mas o depois, mas e se eu falir, e se eu quebrar a cara, e se... Enfim, a gente não tem que pensar nisso, porque isso desanima, né?
Então, para mim, eu tenho também pensado mais dessa forma, né? No foco no agora. A gente às vezes ouve mais isso na parte de atenção plena, mindfulness, né? Que é muito isso, né? Aquela coisa de você conseguir fazer uma respiração que te conecta com o momento presente, né? Não tá nem no passado, nem tipo o que aconteceu e tal, e nem tá pensando no que vai acontecer, né? Então isso é uma coisa que nos dá muita motivação, porque daí você pode se motivar para aquilo que você quer fazer naquele momento, tipo assim, eu vou fazer isso agora, se depois não der certo, dane-se, eu fiz isso, vamos pensar nisso, se der certo, não der certo, entendeu? Então o primeiro hábito é esse, o foco no agora, o foco nesse passo de agora, sabe? E no máximo no próximo passo, não no passo 50, tá bom? Bom, e daí vamos lá para os outros hábitos, então, que esse psicólogo, ele identificou. Uma coisa que vai te ajudar muito, né, ele falou, olha, uma coisa que pode ajudar muito vocês, né, a cumprir o que vocês querem, no caso lá, a missão que eles tinham, né, se imagine como que vai ser a sua vida, como é que vai ser a sensação que você vai ter, que você vai sentir, quando você de fato atingir o que você quer, cumprir lá o desafio, alcançar aquilo que você quer, sabe? Então assim, qual que é a sensação que vem? Como você se sentiria? Isso é uma coisa bem interessante, porque de fato, gente, se a gente começa a imaginar, poxa, a vida seria tão legal se eu conseguisse tal coisa e tal. Meu, é dopamina na veia, entendeu? Assim, na hora vem dopamina. Então, assim, que é aquilo que, né, os neurotransmissores ali, dando uma série de substâncias, né, que vão fazer a gente se sentir bem, né? Vai dar muito bem-estar pra gente. Então, é focar nisso. Como que eu vou me sentir quando eu alcançar essa coisa? Né? Então isso, quando pensar em desistir, né? Quando tiver ali na dúvida, se segue, se não segue, pensa, como que eu vou me sentir quando eu conseguir isso? Isso também vai ajudar na motivação, tá bom? Vamos para o terceiro hábito, que ele fala assim, quando tudo mais falhar, respire, né? Então é isso, é um pouquinho também do que eu tinha comentado, né, assim, dessa parte de, poxa, respira e tudo mais, e até assim, falando um pouco da parte mais de neurociência e tal, como funciona o nosso cérebro, tem até um vídeo que eu falo um pouco do cérebro trino, né, que assim, quando a gente respira, digamos que a gente passa por um nervoso, por um estresse, o que acontece? Quando a gente respira fundo, vamos dizer assim, umas 3 respirações, vai. Respira, solta, bem devagarinho. A gente dá a oportunidade, vamos dizer assim, para que outras partes do nosso cérebro, elas sejam ativadas, né? Por quê? E daí a gente provavelmente consegue ficar mais, suportar mais aquela situação, né? Por que isso acontece? Acontece como eu posso dizer? Tem algum perigo, tem algum estímulo, né? Digamos que assim, tem um fogo aqui, começa a pegar fogo, o que eu faço? Eu vou automaticamente sair daqui, sabe assim? Mas eu não raciocino, será que eu tenho que sair daqui? Meu Deus, minha casa está pegando fogo. Não, não vai ter isso, né? Por quê? Porque o nosso cérebro mais primitivo, né? O cérebro é o mesmo cérebro que os répteis têm. O nosso cérebro reptiliano é ele que reage. Ele é a parte de sobrevivência, luta e fuga, né? Então, assim, quando ele vê qualquer perigo, ele quer dar um fora, entendeu? Quer dar a linha na pipa, ele quer ir embora, entendeu? Então, assim, quando a gente respira, a gente dá a oportunidade para que as outras partes nossas do cérebro comecem a reagir, né? Então, assim, tem o nosso cérebro límbico, que tem a ver com as emoções, e daí vem o cérebro mais jovem, né?
que é a parte do córtex, né? E tem o neocórtex, que fica aqui atrás, que é responsável por essa parte toda racional mesmo, né? Então, assim, essa parte das decisões racionais e tal, é isso, né? É o neocórtex. E para que ele funcione, sim, a gente tem que respirar, né? A gente tem que respirar, a gente tem que deixar ele trabalhar, né? Então, por isso que é importante. Então, faz todo sentido, né, quando ele fala isso. Quando tudo mais falhar, respire. Porque a vontade que a gente tem é o quê? Largar tudo, ir pro mato. Ai, meu Deus, que saco, isso aqui não dá certo, não sei o que, não sei o que. Não. Vamos respirar. Quantas vezes eu lembro assim, tipo, às vezes acontecia um estresse e tal, eu tava, nossa, puta, parece que eu queria matar uma pessoa. Eu falava, vamos para o banheiro, respirar 3 minutos. Meu, muda. Parece besteira, mas ajuda muito, de verdade, assim, sabe? É muito real. E daí agora eu sei por que isso acontece, né? Que é por causa dos nossos processos cerebrais, né? Enfim. E daí, por último, qual que é o último hábito, né? Que ele menciona, esse psicólogo, que é importante para a gente manter a motivação e que realmente teve muito resultado com a Marinha Americana. Cuidado com a torcida interna, e no caso ele está falando da torcida negativa, né? Então, o que é isso? São os nossos pensamentos, né, gente? Então, assim, tomar muito cuidado, porque começa a vir medo, começa a vir as críticas, né? E a gente se critica muito também, né? Tem as críticas externas, mas às vezes o pior inimigo ele tá dentro da gente mesmo, aqui dentro desse corpo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e cancelar, né? Tem até uma prática que a gente fala, né? Assim, que até o professor Hélio fala bastante, tem outras pessoas que também falam, que é quando começar a vir pensamentos negativos, cancelado, e põe um pensamento positivo em cima, já para mudar a polaridade, né? Porque querendo ou não, assim, acredite-se ou não, tudo é energia, tudo é vibração, então é muito comum você começar a pensar negativo, aí daqui a pouco começa a acontecer um monte de coisa errada, sabe? E porque você vai entrando naquela vibração, aquela vibração que não é legal. Então, esses são os 4 hábitos que esse psicólogo indica, né? Que eu acho que são bem relevantes, muito legais. E daí acabei aqui já lembrando de uma outra coisa que eu também faço que me ajuda muito na minha motivação, é assim, falando dessa parte de vibração, de pensamentos negativos, né? Gente, de verdade, eu não fico vendo muito noticiário, porque é tanta coisa, assim, ruim e tal, e eu filtro muito o que eu vejo. Tanto assim como eu falei que eu filtro as coisas que eu ouço das pessoas, eu também filtro, assim, sabe, que tipo de notícia que eu tô vendo e tal. Não tô falando assim, é legal ficar alienado. Não é isso. Mas eu reparo bem as coisas que eu consumo, porque querendo ou não, isso vai abaixando nossa vibração, sabe? Vai minando a nossa energia de realização e tudo mais. E então é legal pensar também por esse lado, assim, né? Ver o que tá me nutrindo aqui, qual que é o tipo de notícia que eu tô vendo e tudo mais. Então é bastante importante.